Olá, amigos. O portal DBO e a revista Agro DBO têm a satisfação de receber novamente nos nossos estúdios a visita do engenheiro agrônomo Roberto Berwanger Batista, diretor técnico da Microquímica, uma das empresas mais ativas na área de nutrição vegetal. A Microquímica desenvolveu, a partir de alguns anos atrás, um programa de captação de informações de lavouras, o Cheque-Folha, e que começou com a soja. E disso vai resultar uma conversa muito interessante a todos sobre como a nossa soja está se comportando hoje, que deficiências estão sendo checadas nesse imenso banco de dados que a Microquímica acabou montando e com a qual ela começa a extrair dados muito interessantes. Que informações são essas, Roberto? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Richard, é uma satisfação estar mais uma vez aqui com você. O programa Cheque-Folha, ele analisa as folhas da planta e as folhas elas nos mostram o que as raízes dessa planta absorveu. E nós, nos últimos anos, conseguimos um banco de dados muito significativo, em torno de 6.000 amostras, e nessas 6.000 amostras nos surpreenderam com os resultados, principalmente do nutriente nitrogênio. Por incrível que pareça, nós estamos com essas 6.000 amostras com em torno de 45% a 55% de deficiência de nitrogênio, ou seja, soja com deficiência de nitrogênio. Exatamente. As plantas não estão com níveis adequados de nitrogênio, um nutriente de fundamental importância para a cultura. Só para nos balizarmos, a soja precisa de 80 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada de grão. Então, a nossa soja hoje, em áreas inoculadas, não estamos conseguindo aportar a quantidade de nitrogênio suficiente para ela poder expressar a sua produtividade. Agora, isso é uma constatação diante dos dados estatísticos que vocês extraíram desse banco de dados. Por que acontece isso? Olha, quando nós usamos o inoculante na nossa cultura, nós temos que lembrar que inoculantes são micro-organismos vivos. E nós temos que ter um cuidado melhor nessa aplicação, porque ele é muito sensível à temperatura, a ressecamento, falta de umidade, contato com agroquímico, que ele é utilizado na semente, onde vai também o agroquímico. Então, conforme esse uso, a sua eficiência é diminuída. Então, esse é um dos grandes responsáveis pela baixa eficiência da fixação biológica do nitrogênio, no nosso entender, é o modo de uso desse insumo tão importante. Um modo de uso inadequado, portanto. Um modo de uso não tão correto. Então, penso que uma das soluções passa pela a melhor forma de uso desse insumo, do inoculante. Outros micro-organismos também foram detectados com deficiências? Outros nutrientes. Sim, nós estamos compilando os dados e também a demonstrar deficiência em zinco, em enxofre, boro também. Agora, o que nos chamou mais atenção no momento é o nitrogênio. O nitrogênio com um alto grau de deficiência, na região sul nós temos o maior índice de deficiência. Em torno de 60% dessas 6.000 amostras apresentaram níveis não adequados em nitrogênio. No Cerrado, nós conseguimos um número menor. 30% das amostras não estavam adequadas em nitrogênio. Isso talvez explica pela baixa adoção do uso, quando na região sul se usa menos doses e também menos adoção da tecnologia, e também no Cerrado, pelos volumes vendidos, pelos dados da associação da AMP, se utiliza até mais de uma dose desse insumo do inoculante por hectare, dos inoculantes por hectare. Agora, o Cheque-Folha, ele faz uma análise da folha. A lavoura já está lá. Como é que corrige esse problema? Bom, no caso dos macronutrientes, você pode ter alguma solução paliativa e você vai acertar isso provavelmente na próxima safra. Agora, com relação a micronutrientes, ainda é possível, com certas análises, você conseguir, durante a safra, diminuir esse problema. Com pulverização? Pulverização aérea, 1 ou 2 vezes, você pode minimizar isso com os micronutrientes. Os macronutrientes, que são exigidos em maiores quantidades,
ao menos essa informação você já fica sabendo e no próximo ciclo, na próxima cultura, você já entra sabendo que você tem essa dificuldade ou essa deficiência e você pode começar a partir daí se programar para resolver esse problema. Isso quer dizer que por projeção, não apenas na soja, mas em outras culturas, nós teríamos o mesmo problema. Pode ocorrer também. Agora, a análise das folhas vai nos dar dados e subsídios suficientes para nós poder pontualmente corrigir esse problema na área de nutrição vegetal. Co-inoculação hoje funciona para corrigir este problema? A co-inoculação entendemos que é uma das práticas que podem nos ajudar a melhorar esse teor de nitrogênio nas folhas. A Embrapa passou a recomendar a co-inoculação, que é a associação de uma outra bactéria junto com o Bradyrhizobio, que é o Azospirillum, junto com o Bradyrhizobio, há uns 3 anos. Essa co-inoculação nos mostra, aumenta o sistema radicular das plantas, porque através de fito-hormônios, essas plantas com mais sistema radicular, ela pode absorver mais água, mais nutrientes, mais pontos para também ter nódulos, né? E lembrando que ponta de raiz também forma hormônios, em especial citocininas, que são muito importantes na divisão celular. Então a co-inoculação, além desses fatores, ela também fornece nitrogênio para a planta. Então é uma das maneiras de se fazer isso. E a microquímica, ela seguiu os protocolos do Ministério da Agricultura e testou o seu inoculante, que é o Azofix, no protocolo do Ministério da Agricultura e conseguiu os dados feitos no Instituto Federal, que corroborou com os resultados obtidos pela Embrapa. E o Ministério da Agricultura nos deu uma autorização do uso desse inoculante, que foi registrado para milho, para a cultura da soja também. Isso é muito importante porque nós levamos para o agricultor a segurança do que o nosso inoculante passou por um protocolo exigido pelo Ministério da Agricultura e ele também possibilita a fornecer os resultados, a entregar os resultados que a própria Embrapa divulgou há anos atrás, né? Isso é muito importante. Uma outra ferramenta que nós podemos usar para melhorar essa fixação biológica do nitrogênio, e que a Microquímica também está trabalhando e já está lançando esse ano, é o uso de protetores ou aditivos das bactérias. São substâncias com polímeros, com agentes emolientes, com conservantes, que fazem com que esse inoculante possa durar mais. Porque o inoculante, a recomendação do inoculante é você tratar as sementes e semear no mesmo dia. Só que isso nem sempre acontece, porque às vezes tem uma chuva ou qualquer outro problema, o agricultor ele não consegue semear todas as sementes tratadas. E fica para um outro dia e aí essas bactérias morrem, ou há uma perda da quantidade dessas bactérias ativas. Então, com o uso desse polímero, que também foi testado no Instituto Federal, passou pelo crivo da Embrapa, onde nós testamos o protocolo da Embrapa, o protocolo do Ministério da Agricultura, que é o seguinte: você trata um lote de sementes e depois de 2 horas do tratamento, você pega essa semente, lava ela, recolhe o líquido e determina a quantidade de bactérias que tem nesse líquido. Por exemplo, o inoculante sai com uma garantia tipo 1/10⁹, 2 horas depois ele fica com uma 1/10⁵, por exemplo. Depois desse mesmo lote de sementes, você trata 1 dia, 2 dias, você analisa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, assim subsequentemente. Por exemplo, se no 10º dia nós conseguimos o mesmo expoente, 10 na quinta, mostra que nesse 10º dia tem a mesma eficiência do que das 2 horas. Daí no 11º dia você caiu um expoente, diminuiu, ou seja, o período de validade até 10 dias. Isso é muito importante porque dá uma flexibilidade para o agricultor. Ele trata as sementes e permite você ficar com essa semente tratada eficiente por um período de tempo. E nós conseguimos no inoculante líquido 10 dias, inoculante turfoso, que é uma condição diferenciada, mais para TSI, tratamento de sementes industrial, onde você usa um inoculante turfoso diferente, que ele é micronizado, a dose utilizada também é diferente, é o dobro da dose, é 4 gramas por quilo. E também conseguimos, nesse Instituto Federal, 30 dias com a mesma eficiência de 2 horas. Um detalhe muito importante, foi testado nesse instituto com o agroquímico e com cobalto e molibdênio, no caso o produto da microquímica, o glutamincomol. Foi testado com a tecnologia completa, e onde mostra que dá essa flexibilidade para o agricultor. Só essa flexibilidade já é muito importante. Agora colocamos isso não só no laboratório, também em ensaios de campo, em testes nossos da empresa e também no mesmo instituto.
E, por incrível que pareça, conseguimos um incremento de produtividade da ordem de até mais de 20%. Então, aumentou a nodulação e aumentou a produtividade da soja, além da flexibilidade que permite o agricultor usar essa semente tratada. Fantástico isso, Roberto, porque lembra o seguinte, os concursos de produtividade, como o do SESB, o último concurso, todos os 10 ganhadores estavam próximo ou acima de 100 sacos de soja por hectare. A nossa média de produtividade hoje em soja, Brasil, está em torno de 52, 54 sacos por hectare. Essas deficiências encontradas através do banco de dados de vocês seria uma das explicações do porquê que a gente não consegue subir de forma substancial a produtividade média nacional? Olha, Richard, eu entendo que a produtividade ela é mais complexa, né? Quem lida com a agricultura lida com o solo e todas as suas características físicas, químicas e biológicas. E outras variáveis. E também com planta. Essa planta tem que ser colocada nesse solo, tem que saber o número de plantas por hectare, o espaçamento, a proteção dessa planta, semear essa planta no limpo, a colocação do nutriente, todo o manejo relacionado às janelas de semeadura, né? E ainda com os fatores climáticos que não se resume somente com chuva e com água. Tem outras coisas no meio. Então, a complexidade de fatores que determinam uma produtividade é muito grande. E eu entendo que quando mais você acerta esses fatores, mais perto você chega de uma produtividade potencial da cultura, ou genética da cultura. Então, quando nós estamos falando em especial de nitrogênio, que é muito importante, nós estamos no tópico nutrição vegetal, né? E o nitrogênio, lembrando que do NPK ele é o primeiro, ele é um dos mais importantes. E a nossa soja, ela tem competitividade internacional, principalmente porque nós não precisamos usar nitrogênio mineral na cultura, ou sintético na cultura. Claro. Nós utilizamos fixação biológica, porque as nossas variedades foram desenvolvidas para a fixação biológica do nitrogênio, onde você coloca bactérias que conseguem captar o nitrogênio do ar, né, e fornecer ele para a planta. E o que ela paga com isso? Com energia, né? Ela paga com energia. Então nós temos que preservar isso e melhorar esse uso para que essas bactérias consigam entregar o teor de nitrogênio suficiente para as plantas buscarem essas produtividades que nós desejamos. Então é muito importante, principalmente, nós lembrarmos que é um organismo vivo e como devemos fazer esse tratamento. E tem ferramentas adicionais, como um aditivo, no caso do Simplex, que é um deles que está aprovado, tem autorização do Ministério da Agricultura e também da coinoculação, que está crescendo ano após ano. Mas é muito importante que se passe pelo crivo do Ministério da Agricultura, que ele possa autorizar esse uso para dar mais segurança ao agricultor. Eu me lembro que na outra entrevista que você esteve aqui com a gente, você disse que a gente precisaria entender melhor as plantas. Como planta não conversa, não fala, não manda recado, ela tem uma maneira de nos demonstrar onde ela está frágil, né? Temos que continuar medindo e observando para entender o que a planta precisa. Perfeitamente, perfeitamente. E a agricultura hoje, com todas essas medidas, nos fornece um grande número de dados, né? E cada vez acredito que nós vamos ter mais dados para serem interpretados, né? E aí acredito que algumas ferramentas podem nos ajudar a ter essa interpretação para nós poder tomar as melhores medidas, né? As medidas corretivas necessárias que nós precisamos fazer para buscar essas produtividades que nós necessitamos. Porque custo de produção dificilmente baixa, né? Nós só temos um caminho, né? É aumentar a produtividade e, através disso, conseguir a nossa sustentabilidade. Muito obrigado, Roberto, pela aula de agricultura, né? E você, amigo telespectador, volte sempre aqui, como você sabe sempre mais. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.